que mais tem são pessoas te vendendo veneno, falando que é água. Falando que, na verdade, é a sua verdadeira liberdade. Então você realmente acha que você, sozinho, com a sua capacidade lógica, é capaz de, em todas essas circunstâncias, determinar isso? Aí de cada um. A questão é que a modernidade, ela é baseada em falsas liberdades. A modernidade foi feita com base nisso. Tanto nos aspectos mais altos da discussão, digo em filosofia, como também, se a gente observar aí os últimos 2 séculos, especialmente aí depois dos anos 60, do século 20, foi aí que a situação ficou realmente grave, gravíssima. Né? Até o período que antecede a revolução sexual, muita coisa já tinha mudado de forma negativa, que as pessoas às vezes não reconhecem, porque já ainda acham que lá os anos 50, os anos 40 eram perfeitos. Não eram, não. Já tinha muita coisa ruim acontecendo. Mas, né, aquele foi o ponto. Foi o ponto de inflexão. Foi assim, a hora que tudo mudou, e aí essa procura de falsas liberdades tomou uma proporção realmente absurda. Quem escreve isso muito bem? O E. Michael Jones. Não sei se vocês conhecem, é autor de diversos livros. Um dos mais conhecidos é o Libido Dominante, Liberação Sexual como Controle Político. E lá ele explica essencialmente isso. Ele explica como que essa ideia, que ficou bem popular nos anos 60, funcionou como uma forma de controle político. E um dos autores que ele cita se chama Rousas John Rushdoony. Ele escreveu um livro sobre a política da culpa e da dó. E é um livro muito bom, até recomendo que vocês acabem dando uma olhada. Né? Só tem em inglês pelo que eu achei aqui, mas vale a pena. Eu já li ele inteiro, é espetacular. E qual que é a tese central desse John? É a seguinte: a culpa é algo que está constantemente presente na realidade humana e é quase que inevitável por parte da gente tentar se rebelar e obter autonomia diante das leis divinas. Em outras palavras, nós temos essa tendência a sermos aquelas criancinhas que querem desafiar os pais. Ou Deus e as leis que ele nos deu. E quando isso acontece, quando nós vamos contra aquilo que Deus nos dá como os mandamentos, quando nós pecamos, a culpa acontece. Você vai sentir isso. Todos quase sentimos. A não ser um ou outro sujeito psicopata real, que tem uma doença psíquica e espiritual. Né? E curiosamente, a gente já vai falar sobre isso, tá? Eu vou falar também em outras aulas. A maioria dos sujeitos que são psicopatas, olha só que interessante. Quer dizer, não é muito interessante, mas muitos deles sofriam de dissociação. Se você me segue nas lives, Instagram, eu sempre falo sobre isso. A dissociação, cara, é uma das coisas mais perigosas que existe no nosso mundo atual. E muitos desses psicopatas, eles são dissociados da realidade. Eles têm uma dificuldade em viver na realidade. E por conta disso que fazem os atos que fazem. Porque se eles vivessem no mundo, entre aspas, real, na cabeça deles, eles não teriam coragem de fazer o que eles fazem. Eles agem da forma como agem porque tem um espaço entre o real e o mundo que eles vivem, na cabeça deles. Né? Então, a não ser nesses casos raros de psicopatas, sociopatas e todo o resto, a maioria das pessoas sente muita culpa. O pior é que as pessoas não reconhecem isso. Elas não reconhecem que elas estão sentindo culpa porque fizeram algo errado. Por exemplo, a mulher que trai, ela vai se sentir mal às vezes por ter feito isso. Mas muitas hoje em dia, elas não vão admitir isso. Não tô falando que todas, mas muitas vão falar, bola pra frente, aconteceu, eu não vou ficar me culpando por isso e tal. Mas às vezes lá atrás, na cabeça dela, no inconsciente, lá no fundo,
a pessoa ainda é corroída por aquilo. Nós que somos católicos, né? Nós confessamos o que nós fazemos, e por conta disso, né, quando Deus nos perdoa, a gente tem esse estado de real liberdade. A gente fala, uau, essa culpa já, entendeu? Já está em outro lugar. Agora, o sujeito que não é cristão, o sujeito que não busca o perdão de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai viver com a culpa. E é isso que acontece hoje em dia. E isso tem consequências extremamente catastróficas. Por quê? Porque o sujeito que não procura o perdão de Deus, que vive com essa culpa, a primeira coisa que ele vai tentar achar, uma justificativa. Vai chegar e falar assim, não. Veja bem, não é que eu basicamente traí o meu marido. Não foi bem assim. É porque, veja bem, a natureza humana é assim. Nós somos poligâmicos e ponto final. Ou o homem que fala isso também. Ou então a questão aí da promiscuidade, né? Falar, a gente tem que pegar geral mesmo. Pornografia vai falar, não, porque, veja bem, tem uma antropologia que explica isso e aquilo. E um outro tema muito interessante também, discutido pelo E. Michael Jones, no livro dele chamado Degenerate Moderns, Modernos Degenerados, né? Eu vou fazer uma aula só sobre esse livro uma vez, cara, porque é um livro espetacular. Espetacular. Eu já abordei ele em algumas lives há uns 2 anos atrás. Cara, é um livro que, se você tá na vida intelectual, você tem que ler. E ele explica como que Freud, como que muitos desses intelectuais, até artistas como Picasso, ele cita, a Margaret Mead, que foi uma antropóloga, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, você pode encontrar aqui nessa plataforma esse vídeo, né? Sobre a farsa da antropologia dela. E é inacreditável quantos intelectuais modernos, eles não procuram a verdade em si. Como, né, você que leu A Vida Intelectual, talvez já aprendeu o que você tem que fazer. Não, muitos intelectuais modernos, eles fazem nas vidas pessoais deles coisas horrorosas, né? E procuram na filosofia que eles escrevem justificativa pelos atos horrorosos que eles cometem. Então, por exemplo, Picasso, e o E. Michael Jones brilhantemente faz essa análise, o E. Michael Jones chega à conclusão, o Picasso, muitas das variações nas pinturas dele, eram consequências dos relacionamentos que ele tinha com mulheres. Uma hora ele manipulava uma hora ele pegava outra, e ele colocava isso na própria arte. E o caso da antropóloga Margaret Mead é pior ainda, porque essa mulher se divorciou inúmeras vezes, traiu quase todos seus maridos, era extremamente promíscua e, pior de tudo, ela também estava envolvida em projetos horrorosos e desumanos de engenharia social, junto com alguns serviços de inteligência. Então, alguns desses trabalhos que ela fez indiretamente contribuíram para a desgraça que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Alguns desses projetos existem até o momento atual em certas agências como a própria CIA, né? Então, essa mulher merece uma aula só dela, de tanta coisa horrorosa que ela fez, mas vejam que surpresa, né? Entre aspas, o trabalho intelectual da Margaret Mead era uma grande fantasia, né? Como eu expliquei nesse vídeo antigo, vou deixar de novo aqui o link aqui abaixo, recomendo que depois vocês assistam, mas enfim, era praticamente uma ficção que ela escreveu. Ela disse que foi lá para uma ilha no meio da Oceania e analisou povos primitivos. E vejam só, a conclusão dela foi que povos primitivos não tinham tabus sexuais. Ideias como a da virgindade, da lealdade, monogamia, bom, isso daí eram invenções da sociedade ocidental, né? E foi um trabalho intelectual que se popularizou muito naquela época. Só que um outro antropólogo visitou a mesma ilha que ela foi, de Samoa, se eu não me engano, e acabou descobrindo que era uma grande fraude
Na verdade, aquele povo primitivo que a Margaret Mead havia descrito, eles tinham sim até mais tabus sexuais que a civilização ocidental, né? Então, eram povos que levavam muito a sério a ideia da castidade, que não toleravam infidelidade, inclusive muitas mulheres eram mortas pelos seus maridos, né? E os poucos lugares que não tinham esses casos, né, eram lugares que haviam sido basicamente convertidos para o cristianismo por jesuítas. Os lugares não, né, mas as pessoas que estavam lá. Mas enfim, a questão é que neste exemplo da Margaret, talvez seja o melhor exemplo disso, a gente enxerga uma mulher que claramente é consumida pelo sentimento de culpa, de fazer coisas erradas, de trair seus maridos inúmeras vezes, né? De participar de projetos extremamente horrorosos, desumanos, e que tenta, no trabalho intelectual dela, justificar essas ações.